Meu nome é Maria de Lourdes Kemper, do Prado, mas popularmente conhecida como Lourdes Kemper. Eu nasci em Santa Catarina, em 1959, em Vidal Ramos. E a nossa história em Rondônia, ela começa com a vinda do meu pai aqui em 1971, quando ele encontrou com o seu Clodoaldo, dono da Fazenda Castanhal, que precisava de parceiros para plantar café, produzir café aqui. Era ainda o território federal, não existia Cacoal, não existia projeto de colonização, nem nada. E nós nos aventuramos, meu pai, né, lógico, na época eu era adolescente, e nós viemos para cá num caminhão pau de arara, demorou 8 dias e nos instalamos lá no Castanhal, daqui a 17 quilômetros da sede do município de Cacoal hoje. E ali nós formamos café, 50 alqueires de café para o seu Clodoaldo em troca de 200 alqueires de terra. Logo depois, assim, aproximadamente um ano depois que nós estávamos aqui, o INCRA instalou o projeto de colonização aqui, o PIX de Paraná, e aí deu início à cidade de Cacoal. E a gente, assim, meio de longe, porque nós trabalhávamos só na roça e raramente a gente vinha para a cidade. E nós acompanhamos aí desde o início da construção de Cacoal. Meu pai era um pioneiro muito ativo, muito participativo. Ele juntava o pessoal para construir as primeiras estradas, escolas, e aqui ele participava ativamente. Ele tinha um veio político, né? E participava ativamente aqui da formação de Cacoal. E eu acho assim, por exemplo, não dá nem para acreditar que em tão pouco tempo aquela imensa floresta se transformasse nesse belo município. Isso se deve à coragem, à determinação de centenas de pessoas que chegaram de todos os lugares do país em busca de um pedaço de terra, em busca de oportunidades. Então era todo mundo muito aguerrido, muito corajoso, trabalhador, determinado, e isso fez com que se formasse não só o município de Cacoal, mas a transformação do estado de Rondônia. E uma coisa que eu tenho muita saudade daquela época era o espírito de solidariedade da população, dos pioneiros. Um ajudava o outro com alimentação. Não existia esse espírito aí, digamos, que hoje nós temos, de cada um para si e Deus para todos, né? Lá era todo mundo assim, todos juntos em prol de um único objetivo. E eu comecei a minha formação, por exemplo, acadêmica, né? Eu tinha até a 4ª série, e naquela época, quem sabia ler e escrever e fazer as 4 operações fundamentais, era convidado para dar aula. E eu, como eu participava da igreja católica ali, lia a Bíblia, participava dos cantos, eles me chamaram para mim dar aula lá na linha 3, naquela região lá. E aí eu fiz um testezinho, porque eu sabia ler, escrever e fazer as 4 operações, e fui contratada como professora. E lá numa escolinha de pau a pique, que a comunidade ali ao redor começou a fazer num sábado de manhã, meio-dia ela já estava pronta, né? Porque naquela época era dessa forma. E era assim, era muitas dificuldades, mas era muito gratificante. Aí eu fiz o supletivo, eu vinha de bicicleta 8 quilômetros, depois pegava carona na BR, que na época não era asfaltada ainda, e aqui já havia iniciado o supletivo, né? Aí eu fiz o supletivo aqui, quando instalaram logo os 2, eu comecei a fazer, mas aí eu resolvi mudar para a cidade, que tinha uma pessoa que morava aqui que queria trabalhar lá. E aí eu vim para a cidade, fiz parte da primeira turma de magistério do Bernardo Guimarães, e quando a Unesc, que é hoje Unesc, chegou aqui, fiz o vestibular. O primeiro vestibular era muito concorrido para pedagogia, fiz pedagogia e continuei sempre trabalhando como professora, né? Idealizei o projeto Procampo, que foi um sucesso, que levava de 5ª a 8ª série para a área rural. Fizemos um trabalho maravilhoso, porque quando eu falo fizemos, porque não adianta nada você querer e sonhar com alguma coisa, se não existir um grupo de pessoas que acredita naquilo, é difícil. E nós tínhamos na época muitas pessoas que acreditavam, e todo mundo partiu para a luta, e fizemos esse projeto, a transformação da vida de muitas pessoas, não só em Cacoal, mas no estado de Rondônia. Porque nós conhecíamos como é que era o perfil da nossa população da área rural. Não tinha como ele frequentar uma escola de ensino regular.
Aí utilizamos uma metodologia tipo supletivo, mas lá dando aula, orientando, corrigindo, e foi um sucesso. Aí, como eu estava falando antes, eu fiz o vestibular, aí fiz pedagogia, depois fiz pós-graduação pela Unir e tal. E na época a gente tinha muita dificuldade, eram muitas histórias sobre a questão da história de Cacoal. E como eu já conhecia Anísio Serrão, conhecia um monte de gente de antigo aqui, porque antes de começar Cacoal nós já estávamos aqui, né? E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, só durante as férias, final de semana, e acabei juntando dados e escrevi o livro Cacoal, Sua História, Sua Gente, que relata os principais momentos e vultos da nossa história. Não é uma obra perfeita, porque muitas pessoas se negaram até a dar depoimentos, entrevistas, mas a gente procurou fazer aí um resgate de toda a história do município de Cacoal. Né? E eu sinto orgulho, eu acho que muitos pioneiros devem sentir orgulho de ter feito parte dessa transformação. Se fosse para mim dizer assim, quais as figuras mais importantes da história? Não existe um personagem central. Existem milhares de coadjuvantes, né? E que transformaram isso aqui. Mas assim, nós poderíamos citar a coragem do seu Clodoaldo Nunes de Almeida, que antes de ter a BR aqui, digamos aqui, tinha a BR, mas não tinha ponte, em 1965, comprou o Seringal Castanhal e ali trouxe na mudança as primeiras sementes de café e iniciou uma nova fase da nossa história, porque antes era só extrativismo. E aí ele iniciou a derrubada e o plantio do café ali. O que fez com que milhares de pessoas buscassem Cacoal e o estado de Rondônia, porque sabia que aqui produzia café, principalmente paranaenses, capixabas, mineiros, né? E Cacoal foi um ponto de atração, porque sabia que aqui dava café. E as pessoas que trabalhavam com isso queriam tudo isso. Então, assim... E depois nós tivemos muitas pessoas, e nós temos ainda muitas pessoas em Cacoal que ainda estão aí fazendo um trabalho diferenciado, participando da comunidade, de trabalhos sociais e etc. Porque eu digo assim, que toda pessoa que faz parte da história, ou que é importante para a história de um município, é aquela pessoa que procura fazer a sua obrigação, ajuda a cuidar do meio ambiente, ajuda participa da comunidade, tem respeito um pelo outro. Eu acho que continuam trabalhando, lutando, acreditando, são pessoas que devem e fazem parte da história. Então, o que nós fizemos no passado, muitos continuam no presente e eu espero que muitos façam no futuro.